Vamos ao encontro dessa menina abençoada. Alô? Alô, bom dia! A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, que maravilha, que voz linda, abençoada do Senhor Jesus. Tudo bem, menina abençoada? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui participando com vocês. E eu me encontro muito feliz e honrada pelo Senhor por esse privilégio, por esse momento maravilhoso. Amém, glória a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Não é isso, cantora Lidiane Lopes? Com certeza. Ai de nós se não fosse o Senhor, né? Então tudo que Ele faz é bom e o tempo todo Ele é bom. E eu louvo a Deus Amém. por essa oportunidade. Amém. Amada, de qual cidade ou localidade aí do estado do Rio de Janeiro você está nos abençoando? Eu sou da cidade do Rio de Janeiro, Itaguaí, estado do Rio de Janeiro. Que É, maravilha! região da Costa Verde. Oh, e como está o tempo aí, menina? Tá frio, tá quente, tá chovendo? Hoje está um dia ensolarado, graças a Deus, um dia de sol lindo e maravilhoso. E bem quente. Glória a Deus. Bem, cantora Lidiane Lopes, é um prazer enorme estar recebendo você aqui na nossa programação, falando de Jesus, uma história de amor. Nesse momento estamos ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, através do Radiosnet, através do site, a nossa programação online. Falando de Jesus, uma história de amor, pelo projeto Mãos Unidas Divulgações, uma missão pelo ID. Portanto, menina abençoada, gostaríamos mais uma vez de agradecer a Deus pela sua vida, por esse lindo ministério de louvor. Gratidão a você e toda a sua equipe por ter abraçado aqui o projeto Mãos Unidas Divulgações. Portanto, menina abençoada, cantora Lidiane Lopes, você está participando do nosso programa nesse momento, falando de Jesus. Então, fique à vontade, porque gostaríamos muito e queremos conhecer um pouquinho mais dessa linda história de amor que a menina Lidiane tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade e conta para nós essa linda história de amor. Amém. Então, queridos, eu desde criança sempre cantei, né? Graças a Deus eu tive o privilégio de ser nascida e criada no berço evangélico e nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Que maravilha. E desde criança o Senhor tem esse chamado com minha vida, só que eu nunca tinha gravado, né, nenhuma canção, nunca tinha nem pensado em ser cantora, eu nunca pensei em ser cantora, porque antes de ser cantora, eu também sou professora da rede estadual e municipal de ensino. Que E bênção. durante a vida toda, eu me dediquei à minha profissão. Apesar de que, na minha adolescência, quando eu tinha 13 anos de idade, eu lembro que eu fui cantar em uma igreja, numa outra cidade, e lá Deus usou uma irmã dizendo que o Senhor levaria minha voz pelos quatro cantos da terra, que eu não entendia, porque eu era muito adolescente, né, muito criança ainda, mas o Senhor faria essa maravilha na minha vida, e eu questionei, mas como vai ser isso, né? E mesmo sendo adolescente, eu já tinha essa responsabilidade, esse temor do Senhor no meu coração, e sempre fiz a obra de Deus com muito zelo, com muito carinho, né, com muito amor. E o tempo foi passando e eu fui crescendo, me batizei aos 18 anos, comecei a cantar. Eu era uma dupla junto com a minha irmã, Cassiane, aí era Lidiane e Cassiane. Nós cantávamos na nossa cidade, Uhum. eu nasci na cidade de Paracambi, e depois que eu me casei, nós viemos para cidade de Itaguaí. Então, eu sou mãe também, né? Sou Que esposa, maravilha. dois filhos lindos, um casal de filhos abençoado que o Senhor nos deu. Tenho meu Amém. esposo, que é o presbítero Elon. Nós congregamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, em Itaguaí, do Uhum. pastor Amós Rubens e a pastora Selma.
Então, até a gente chegar no dia de hoje, foram muitos caminhos percorridos, né? E minha vida toda eu sempre me dediquei à obra do Senhor. Eu fui regente de grupo dos jovens, de grupo das irmãs por 20 anos. Então, assim, hoje eu estou com 40, ou 39, vou fazer 40 Uma em menina, fevereiro. gente, uma menina. Mas, assim, a minha vida inteira, como eu disse, foi assim, dedicada ao Senhor, na obra do Senhor. Glória a Então, Deus. sempre fui uma jovem de consagração, de escola dominical, de ensaios, aquelas coisas de assembleiana, né? Uma Então, bênção de desde Deus. nova, da Assembleia de Deus, a nossa vida sempre foi assim. Depois eu me casei, meu esposo também envolvido na obra de Deus, a gente sempre trabalhou juntos, dedicados ali. E o Senhor, eu tive a possibilidade de me formar, né, estudar, passar em Sim. concurso público e comecei a trabalhar muitos anos na profissão, já 18 anos na minha profissão de professora, e eu tentava fazer em paralelo, né, o Ministério do Louvor. Então, com isso, eu era regente, eu conseguia reger tudo, eu ia em algumas igrejas, e a gente se casou e veio para Itaguaí. E quando eu vim para cá, aí a nossa história mudou completamente. Meu esposo foi consagrado presbítero na igreja de Benção, nessa igreja tem 10 anos. Eu fui consagrada diaconisa, e ali nós começamos a desenvolver um trabalho no Ministério de Louvor. Eu fui regente, líder do Ministério de Louvor, até que regente também das irmãs, né, do grupo da Sim. igreja, que é a nossa uma matriz. Então, eram várias mulheres que vinham ensaiar. Eu sempre amei a obra de Deus, sabe? Fazer assim com amor, com Glória a muita Deus. alegria. Para o Senhor, quando eu faço, eu costumo dizer assim, que eu costumo oferecer o melhor para o Senhor, né? Amém. Porque então a gente se entrega de corpo e alma naquilo que está fazendo, e a gente alcança assim, resultados maravilhosos pela bondade de Deus. E nesse período que eu fiquei ali, nessa igreja, eu fui, né, consagrada, diaconisa e líder do Ministério de Louvor. Só que no ano de 2024 aconteceu algo comigo que, devido ao excesso, né, de uso de voz, eu trabalhava em 2 escolas e ainda Uhum. tinha a conta do ensaio da igreja, tá nas escalas dos cultos. Isso tudo exigiu muito da minha voz, e eu não tinha um preparo vocal para estar dando conta dessa demanda toda, e eu fiquei enferma das minhas pregas vocais. Eu fiquei com 2 nódulos nas pregas vocais Meu Deus. e passei por esse período de enfermidade. Fiquei 6 meses sem poder cantar nada, sem poder falar. Em casa eu tinha que usar apito com as crianças, porque me deu 2 nódulos muito grandes, sabe? E Uhum. passei 6 meses de terapia intensa. Então, eu precisei mesmo, literalmente, me afastar de tudo. Eu entrei de licença médica no trabalho. Na verdade, eu entendi que foi Deus assim que me tirou do cenário assim muito conturbado, né, de muitas atividades, de muito ativismo que eu vivia, para me esconder literalmente, porque eu queria algo mais secreto comigo. Glória a Deus. E exclusivo. Então, às vezes, no momento eu não entendi, eu chorei muito, eu questionei, porque eu ficava assim, oh, como isso? Logo agora, eu cheia de agenda e cumprindo responsabilidade com a igreja e aquele alvoroço todo. Então, assim, mas foi nesse período onde eu estava avançando que ele me puxou para que eu pudesse ter um secreto com ele, para que eu pudesse buscar mais no meu quarto, para eu pudesse me consagrar mais. Foi que eu, nesse período que eu conheci um monte, né, passei a frequentar o monte, foi uma das coisas assim que Maravilha. eu odiava no meu ministério, porque desde criança eu sempre né, frequentava, ia, tinha o temor de Deus, sabia já que Deus tinha uma obra comigo, mas eu nunca assim me permiti ser usada por Deus da forma que Ele tem feito hoje, porque eu Amém. sempre
assim, priorizava outras coisas, entendeu? Eu priorizava a minha vida profissional, né? Eu deixava em segundo plano realmente aquilo que Deus tinha para minha vida. Mas quando chega o tempo do Senhor querer a gente por inteiro, as coisas acontecem de forma que Ele nos arranca de tudo aquilo que nos prende para Ele fazer o querer dele, a vontade dele, no tempo dele, né? Porque tudo que Ele fez na minha vida, hoje eu olho para trás e vejo são orações respondidas, muito que eu pedi, tudo que minha família conquistou, que a nossa vida, que eu conquistei na minha vida, foi o Senhor quem me deu, porque quando eu era adolescente eu sempre busquei a Deus em uma vida de consagração, né, conforme eu dizia, e eu colocava para o Senhor em detalhes os meus sonhos, tudo que eu gostaria de viver, e o Senhor, quando eu olho para trás, Ele realizou um por um, irmã, em detalhes, sabe? Então, é algo assim muito maravilhoso que eu digo que vale a pena a gente ser fiel a Deus, servir ao Senhor, em espírito e verdade, não entregar por inteiro, sabe? A esse Deus que faz na nossa vida. Então, no momento em que eu tive esse período de isolamento, né? Porque ficou só eu e Deus, literalmente. E eu nesse processo, mas mesmo assim eu continuei indo para a igreja. Eu precisei abrir mão de tudo, da regência, do Ministério de Louvor, para poder, né, me tratar, cuidar da minha saúde. E foi um período onde eu senti a mão de Deus assim tão forte no meu quarto, sabe? Quando eu orava, eu buscava o Senhor, e nesse período o Senhor começou a me fazer compor minhas letras, todas essas canções, muitas canções, era uma após outra. E eu falei, meu Deus, mas como assim? Eu estou compondo esse processo. O Senhor falava, pega papel e caneta que você vai escrever. A minha primeira composição, Não Pare de Adorar, foi escrita na UTI do hospital, que já foi outro milagre que Deus fez na vida do meu filho, quando ele estava internado. Ele estava com uma infecção muito forte nele, sabe? Ele ficou no CTI por 7 dias. E assim, foi algo muito que me abalou muito psicologicamente, mas naquele período lá, eu encontrei forças para escrever a canção Não Pare de Adorar, onde fala, né, que mesmo em meio à luta, como é difícil a gente adorar na dor, como é difícil a gente engrandecer o Senhor na dor, mas mesmo assim a gente tem a certeza do Deus que a gente serve, de que Ele faz milagre, né? E para a glória de Deus, 9 meses depois, meu filho saiu, a música foi lançada, e é um louvor assim maravilhoso que onde eu vou a gente canta ele, porque eu lembro, né, os feitos, o que o Senhor fez e como foi o período difícil. E no final fala, né, que essa sua luta irá passar e do outro lado tu alcançarás vitória. E foi no final, no meu aniversário, Deus me deu esse presente dele sair de lá com vida, sem nenhuma sequela, sabe? E saudável para a glória de Deus. E dentre outros testemunhos também que nós passamos. Então, em 2024, voltando lá ao testemunho da minha voz, da cura da minha voz, eu fiquei esse período de 6 meses, né, como eu disse, e foi um período muito difícil, porque eu só chorava, mas eu ia para a igreja e minha voz não saía, eu não conseguia nem cantar, eu só falava com gestos, e o povo tudo sentindo pena de mim, será que ela volta, será que ela não volta? Oh, meu Deus. E com a possibilidade de fazer um dia, e eu falei, não, mas Deus não vai deixar. E um dia Deus usou a irmã para vir falar comigo que, assim, ele estava cuidando, que ele estava me operando, que não ia ser preciso fazer cirurgia. E realmente, naquele dia, eu alcancei a cura, foi no mundo. Eu fui já muito angustiada, já estava 4 meses fazendo terapia. E a irmã disse, pode louvar, porque você já está curada. O Senhor já te curou e tem um propósito nesse processo, né? Eu não entendia qual.
mas eu sabia que Deus estava cuidando de tudo, porque em nenhum dia sequer o Senhor me deixou sozinha, deixou de me Glória a alimentar, né? Deus. Não, sempre o Senhor vinha com alguém, com alguma palavra, alguém que me mandava uma mensagem, algum louvor que me tocava profundamente, a palavra dele propriamente, quando eu fazia meus devocionais, eu sentia literalmente assim, o cuidado de Deus, sabe? Quando eu orava, às vezes as pessoas me ligavam e olha, Deus mandou te entregar isso e isso, e eu, meu Deus, como a pessoa nem sabia do que eu estava passando, as pessoas de fora totalmente do meu contexto, que não sabia de nada, mas Deus usava para poder me fortalecer naquele período de dor, sabe? Então, eu comecei a compor as minhas composições Meu e Deus. essa parte, Deus que faz, que foi uma canção assim, muito marcante. Eu acho que para mim é a mais marcante, até do que Te Faço Vencer, porque é uma canção onde naquele dia eu estava assim, prantos aqui no meu quarto, e Deus ela pega papel e escreveu. Eu falei, meu Deus, agora eu estava aqui na minha poltrona no meu quarto e a lágrima descendo e eu ouvia a voz de Deus cantando o seguinte refrão: Filha, eu sou teu pai, porque se desesperas, crê somente, eu estou aqui. Glória a Deus. Não te esqueci, tô te forjando para que cumpra minha promessa. Só confia em mim. Na tua vida, na tua casa, eu sou. Nos teus projetos, nos teus sonhos, eu sou. Na tua saúde, no teu hoje, eu sou. No teu futuro, eu sou o que sou. Eu cuido de você, eu sustento você. Eu levanto você e te dou forças para vencer. Eu abro o mar só para você passar. Do outro lado, tu irás cantar. Vitória, vitória, Glória a vitória, Deus. vitória. Eu fui provado para ser aprovado e tive vitória. Aleluia. Vitória, 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 Aleluia. vitória. Suporte o processo, adore na dor, confie em Cristo e serás um vencedor. Então, todo esse Menina, que voz gostosa! Gente, é muito bom ouvir você, sabe? No áudio, acompanhada aí dos instrumentos, enfim, nas belas gravações que Deus te concedeu. Mas ouvir você aqui, ó, no meu ouvido, com essa voz tão doce, menina, olha, dá vontade de a gente dormir, assim, sabe? Descansar mesmo, assim, sabe? A gente sente aquela coisa tão linda, tão gostosa, que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus. Tipo assim, ó, descansa, sabe? Acalma teu coração. Menina, que dom maravilhoso, que unção que o Senhor te concedeu, sabe? Viu? Que Deus continue te abençoando de verdade, de coração mesmo. Eu falei, meu Deus, eu preciso me despertar, eu não posso. Aí, sério? É muito bom, pessoal, você que está aí do outro lado, tá? Nossa, é coisa de Deus, não é isso? Essas coisas é coisa de Deus, a gente não consegue explicar, não, viu? É só, não é, minha irmã? É só quem tem um mistério com Deus entende esse negócio do que eu tô falando, viu? Essa sensação, não é isso, minha irmã? É a unção de Deus, é a graça do poderoso na vida de uma mulher, na vida de um homem, é que faz isso. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Menina, essa música tá gravada, não é isso? Tá nas plataformas digitais, não tá? O título dessa canção é O Deus que Faz. Essa foi a primeira, sabe? Essa que foi a que gerou tudo isso. Depois que eu lancei essa canção, e assim, recebi diversos testemunhos, sabe, do que Deus tem feito. Inclusive, vai estar agora no Congresso das Irmãs da minha igreja. Essa canção foi lançada no ano passado, ela foi em novembro de 2024. Ela foi lançada, vai estar participando agora, vai estar fazendo parte lá do repertório Que da minha igreja. maravilha.
assim, sabe? Eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. E 6 meses depois da terapia, o Senhor me deu vitória, realmente, irmã. E assim, eu fiz o exame e não deu mais nada. O Senhor, assim, restaurou minhas pregas vocais completamente. Glória a Deus. E olha, o médico falou, você parece que nunca teve, tá brincando que você teve isso tudo? Eu falei, ele, olha, as tuas cordas vocais foram totalmente, assim... Restauradas, né, amigo? Restauradas, sabe? Restauradas. Então, assim, o Senhor, depois eu entendi que, assim, como valeu a pena, sabe? A gente suportar realmente o processo para a gente viver esse propósito e a gente não entende. E, assim, hoje eu estou totalmente livre, sabe? Para fazer obra de Deus. Tenho aberto portas, tenho me levado em vários lugares onde eu assim, jamais imaginei estar. Hoje estar aqui falando com vocês é uma prova, né, de que Deus cumpre o que prometeu, porque realmente é assim que Ele tem feito e muitas vidas têm sido, sabe, alcançadas. Sim. E eu louvo a Deus porque não é sobre mim, eu nunca nem quis isso, nunca almejei ser intitulada cantora por fama, por status, não, porque é uma responsabilidade muito grande, é um chamado, é você abrir mão da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, para você viver os sonhos de Deus. Então é muita renúncia que envolve, não é só ir na igreja, pegar o microfone lá e cantar, não. Você precisa ter um preparo espiritual e às vezes isso você passa por processos que só você conhece, os bastidores, né? O quanto você precisa estar na presença de Deus ali, mesmo fraca, mesmo com vontade de parar, mas o Senhor sempre usa alguém, continue, persevere, insista, porque o que tem contigo é algo grande. Então, é nessa palavra que a gente precisa estar firmado, ainda que a gente não veja nada firmado diante dos nossos olhos concretos, que a gente pode pisar com os nossos pés, porque a gente vai ter garantia daquilo. A palavra é do Senhor. Então, é sobre essa palavra que eu tenho firmado, sabe, o meu ministério. E o Senhor, Ele tem feito, Ele tem assoprado o meu nome, como disse que faria. E hoje eu entendo, assim, o Senhor tem me separado exclusivamente para esse propósito. E tem sido maravilhoso, sabe, viver essa experiência com o Senhor, viver o secreto com Deus, quando eu não tinha tempo de fazer minha devocional, consagrar o meu dia ao Senhor, porque era tudo muito corrido, muito ativismo, e você não tinha esse tempo que Deus realmente deseja de nós, né, para que nós possamos crescer espiritualmente, amadurecer a nossa fé, que é o período do secreto, né, do nosso quarto com o Senhor. Então, assim, isso tem sido muito bom para minha vida, sabe? E 2 meses depois já lançamos a canção Te Faço Vencer também, que já alcançou aí mais de 60 mil vidas, para a glória de Deus. E sabe, grandes coisas, onde eu vou, Deus tem me usado assim, de uma forma poderosa que nem eu mesma entendo, sabe? Mas eu sei que é tudo dele, tudo vem dele. E em nenhum momento eu me agradeço por isso, porque a gente é simplesmente servo, né? Então, eu acho que assim, quanto mais a gente se enxerga dessa forma, mais o Senhor, Ele faz na nossa vida, mais Ele aparece na nossa vida, né? E eu peço sempre ao Senhor, meu Deus, guarde no meu coração, né? Que Ele que eu diminua, porque esse é o nosso principal objetivo, né? Que o nome do Senhor seja propagado aí por vários confins da terra e que nós venhamos ser esse canal de bênção. E aí, quando eu estava ainda nesse período da enfermidade, cordas vocais, foi assim, um dia que eu fui numa igreja, numa festividade de uma congregação da nossa igreja, e eu nem sabia, eu fui chorando muito porque eu não podia cantar. Então, eu vendo as minhas irmãs cantando, eu só fazia mímica, gesto, e chorava, mas Deus recebia toda aquela adoração, sabe, em forma de lado. O Senhor falava para ela, Deus usou a irmã lá no púlpito, a pastora, e falou: Lidiane, Deus te botou nesse vale para você compor canções
minha filha, o Senhor só manda você pegar papel, caneta e escrever. Eu nunca tinha visto algo desse tipo, porque assim, foi algo que só eu e Deus sabia que estavam fazendo no meu quarto. Né? Eu nunca conversei com ela a respeito disso. Então, naquele dia ela pregou sobre a canção, ela pregou sobre Vale de Ossos Secos. E naquele momento eu falei, meu Deus, eu pedi ao Senhor lá na igreja, eu falei, meu Deus, quando eu chegar em casa, você me dá uma canção sobre Vale de Ossos Secos. E aí, quando chegou em casa, eu entrei pro meu quarto, eu estava muito assim, tomada pelo Espírito Santo de Deus, lá, eu estava muito naquele culto. Eu cheguei em casa e entrei no quarto e comecei a escrever. Deus foi me dando introdução, início, meio e fim. E é a canção que vai ser lançada agora, Receba a Vida. Vai ser lançada esse momento. Que fala sobre Vale de Ossos Secos. E olha, ficou uma canção assim, muito profética, sabe? Algo poderoso. O Senhor tem certeza que vai fazer grandes coisas através dessa canção. Então, assim, é um desses testemunhos, né? Eu costumo dizer que o adorador, ele não adora só quando as coisas estão boas, né? Só quando tudo vai bem. Às vezes Deus nos coloca nos testes para saber se aquilo que realmente a gente canta, a gente adora de verdade, é de coração. Porque às vezes a gente canta coisas e, na verdade, as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente canta. E quando vem a luta, a gente questiona, a gente reclama, a gente murmura. E ao invés de adorar, a gente acaba resolve murmurar, né? Mas independente do que Deus faça, Ele é o Senhor e Ele já, assim, eu tive outra experiência também de que vale a pena a gente adorar. Quando eu era regente, em 2021, tem pouco tempo, quando eu era regente das irmãs, eu coloquei um louvor que fala assim, vocês devem conhecer, aquele assim, ó, é adorar quando Deus não responde. Isso é adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso, é adorar a Deus. Quando me falta tudo. E eu lembro quando eu coloquei esse louvor numa festividade de mães. Eu lá ensaiando, naquele período eu estava grávida e nem sabia que estava grávida. E a irmã falou para uma missionária, nossa, Lidiane, que letra forte você está colocando. E eu falei para ela, às vezes, né, Deus coloca a gente para cantar umas coisas, né, e faz alguns testes na gente para saber se realmente aquilo que a gente canta, a gente na prática. E foi justamente o teste que Deus me colocou naquela festividade. Eu descobri que estava grávida, mas a minha gestação não evoluiu. E eu, com 6 semanas, eu perdi o bebê. Meu Deus. E eu estava lá em pleno vapor, ensaiando, pronto, quando de repente vem essa notícia, na semana da festa. E eu com o feto sem vida dentro de mim. No primeiro dia eu não consegui ir na festa. No segundo dia eu não consegui ir, porque eu estava muito abalada ainda, né, com o feto dentro de mim. Mas no terceiro dia eu fui. Era uma santa ceia nesse dia, era encerramento, eu fui. Eu fui carregada literalmente pelo Espírito Santo, sabe? Porque por mim eu não estaria lá. E a pastora, você vai reger esse hino? Eu falei, eu vou reger. Ela, mas você vai reger nesse estado? Eu falei, pastora, eu vou reger. E eu subi, mano, naquele púlpito lá, sabe? E
braços, sabe? Com o feto ainda sem vida, assim, dentro de mim. Eu falava, meu Deus, como eu vou... Eu não consegui cantar, eu só chorava, era só lágrimas. Mas naquele momento, conforme ia cantando aquele louvor, sabe, ia lavando a minha alma, e o Senhor ia falando, olha aí como eu te provei, olha como você está me adorando. Mesmo assim, eu não questionei, eu comecei a adorar, adorar, adorar. E assim, o inimigo tinha o intuito de me colocar depressiva, sabe? Uhum. E de reclamar, de ficar assim, doente da alma. Não, eu comecei a adorar, Glória a comecei Deus. a louvar. E ali, naquele Aleluia. movimento, o Espírito Santo de Deus usou uma missionária, Uhum. assim que eu saí da alma, Senhor, eu estou quebrada. Só o Senhor sabe como eu estou aqui, Jesus, mas eu estou aqui para te entregar o meu melhor. Glória a E naquele Deus. dia, ó, Senhor, Ele me fez uma promessa naquela manhã, Aleluia. Ele estava se agradando da minha atitude, porque não é Glória a qualquer Deus. pessoa que consegue esse posicionamento diante do Senhor, de adorar em meio à dor, em meio à Inventou. luta. É. Naquele dia eu estava vivendo aquilo. Então, eu passei no teste do Senhor, sabe? E assim, eu falei, meu Deus, eu só te peço, meu Deus, concede o desejo do meu coração, porque ele sabia muito que meu sonho era ser mãe de uma menina. Essa menina já tinha nome, Sofia, desde nova, né? Desde a minha adolescência, eu sempre sonhei. Uhum. Só que eu não sabia que para ter minha filha eu precisaria passar por isso tudo, que é outro testemunho. E para a glória de Deus, quando eu saí daquela Santa Ceia, o Senhor falava que era para eu só descansar, porque Ele estava me dando livramento. E meu filho orou muito por essa criança. Meu filho, quando chegava da escola, Oh, ele meu sempre, Deus. muito Deus, sabe, mãe, vamos orar, mãe, pela minha irmã. Eu quero muito ter uma irmã. Eu falei, e às vezes eu fazendo comida tarefada, ele chegava, me tirava de tudo que eu estava fazendo. Mãe, vamos Que orar. E nós íamos para gracinha. o quarto e orávamos e pedíamos muito ao Senhor. E o Senhor nos concedeu, irmãos. 3 meses depois, eu engravidei. E o Senhor falou naquela manhã que Ele faria, e quando fizesse seria perfeita, que Ele sabia o desejo do meu coração, sem eu falar nada. E era para eu só agradecer, porque Ele estava me dando um livramento. E eu não precisei fazer curetagem, irmão. O feto saiu espontaneamente. Sério, O minha meu irmã? completamente. O meu útero ficou completamente normal. O Senhor assim fez a operação por completa, sabe? 1 mês depois, foi um período que eu passei angustiada, mas sendo amparada, né, pelo meu obstetra, mas não precisei fazer tratamento nenhum para engravidar novamente. Olha, foi algo tudo Menina. assim. A mão de Deus trabalhou em todos os detalhes. Depois, 3 meses depois, eu engravidei. Ela nasceu. Ela, irmã, é um testemunho um atrás Meu do outro, Deus, que sabe? coisa linda. É algo lindo. E assim, ela nasceu na pandemia 2021, nasceu prematura. É outro testemunho também que conseguimos, sabe? Nós passamos por outro processo. Nasceu com 1,980 kg, nasceu, sabe, respirando. Não precisou de respiradora, só ficou meio na UTI para ganhar peso, porque eu comecei a ter uma série de complicações nesse final de Uhum. gestação. Mas o Senhor nos guardou, irmã, em todo aquele período que eu estava lá internada, que ela também estava. Foi praticamente quase 1 mês, né, ali de internação, mas o Senhor, Ele nos guardou, não deixou que a gente pegasse Covid naquela época. E foi, assim, a mão de Deus em todos os detalhes. Hoje a minha filha está com 4 anos, para a Que glória de Deus. gracinha. Perfeita, Sofia, como Deus falou que seria. Então, assim, quando eu olho para ela, eu falo, olha aí, o cumprimento de Deus em cada suas promessas, sabe? Em cada coisa Amém. que a gente cumprir do agir de Deus, a gente questiona, meu Deus, mas por que que ainda não aconteceu? Mas as coisas têm o tempo certo de acontecer. Mas o que o Senhor decreta, a palavra que Ele decreta sobre as nossas vidas, no tempo certo, todas as coisas acontecem. E Deus não é homem para mentir. Então, se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Para Amém. você que está me ouvindo, não importa quanto tempo você esteja na fila da promessa, saiba que aquilo que Deus tem para a sua vida,
Ele irá realizar. Então, apenas descanse, aguarde, continue com o Senhor e confiando que você serve um Deus que faz. E esse Deus que faz, Ele é o mesmo que te faz vencer. Em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à guerra, Ele está sempre nos sustentando, nos fortalecendo, para que possamos continuarmos firmes aí, Glória a acreditando. Deus. Não falha, Ele é fiel. Que maravilha, cantora Lidiane Lopes. Que bênção! 10 horas e 38 minutos, nós estamos aqui com a cantora, compositora Lidiane Lopes, direto do Rio de Janeiro. Amada, só voltando um pedacinho aqui. Logo após aquela festividade que você ministrou, você estava no Vale, passando pelo Vale, chegou segunda-feira. Demorou quantos dias a partir daquele momento para que o seu útero ficasse limpo? Então, foi um mês, né, praticamente, 30 dias. E o médico? 30 dias. Sim, porque o médico, como não tinha uma causa específica do feto separado do batimento, porque nem chegou a ter batimento, né, no feto. Então, assim, na verdade, não teve uma causa específica do aborto, né? Porque de ter parado. E aí eu fiquei aguardando e ele me monitorando, né? Fazendo os exames, né? Porque correria o risco de ter infecção. Para que seu organismo jogasse para fora, não é isso? Exatamente, expelisse naturalmente. Uhum. Porque se eu fizesse um processo de curetagem, talvez eu deveria demorar mais tempo para poder tentar novamente. Então, o meu médico, ele ficou ali aguardando, né, o natural, e realmente aconteceu. Um mês depois, saiu o saco gestacional inteirinho ali, com um fetinho dentro. Amada, deixa eu te fazer, desculpa, voltando a esse assunto, mas nós mulheres, não é isso? Me diga uma coisa, você estava em casa quando saiu ou no hospital? Eu estava na minha mãe, eu não precisei ficar hospitalizada. Meu Deus, que coisa tremenda, menina! Foi algo muito natural mesmo. Nós em oração, a minha mãe e eu, só que eu estava assim, muito abalada, né, emocionalmente, mas confiando de que Deus faria. E eu meio empolgada, porque ele falou: você vai sentir uma cólica muito forte. Se você vê que não vai aguentar, você corre para a maternidade. Falei, tá bom, e ali fiquei aguardando. E assim, eu senti uma cólica como uma espécie de uma menstruação, né, comum, né, de um período menstrual comum. E tomei um remédio comum para dor e, naturalmente, quando eu fui ao banheiro, eu fui urinar, saiu natural. Meu e aí, Deus! eu levei para ele ver, ele falou assim, realmente saiu inteiro o saco gestacional aqui intacto. Parece que assim... A mão de Foi Deus Deus. mesmo, não sei se não tinha, sabe, em mim, foi Deus mesmo que operou. Ele falou assim, você já está, vamos esperar, você já está liberada para engravidar. E ele fez o toque lá em mim, realmente fiz a ultrassom depois, meu útero limpo, completamente limpo, Glória a sem Deus. mais nada, Glória a sequela, Deus. sem nada, sabe? Então, assim, 3 meses depois já tentei e de primeira engravidei, 3 meses depois. Gratidão, Senhor, gratidão por esse milagre, gratidão pela vida da tua filha, Senhor, que está aqui conosco, e porque Deus tinha um propósito, Deus tem um propósito, não é isso, menina? Que a sua voz para alcançar o Brasil e o mundo, porque Deus te deu um grande livramento, aleluias. Ai, meu Deus. Ai. Glória a Deus, é muito emocionante esse relato, porque nós sabemos, não é isso, minha irmã, que muitas mulheres, né, já partiram, não é isso, devido, não é isso, esse momento, nós sabemos disso, mas o nosso Deus é fiel e falou, epa, te faço vencer, sua voz alcançará o Brasil e as nações. Amada, voltando aqui ao assunto do ministério, você já imaginava isso, minha querida? Que a sua voz alcançaria e como está alcançando o Brasil, o mundo? Ontem eu estava conversando, inclusive se ela estiver do outro lado ainda na escuta, a cantora Doralice, ela está em Goiânia.
E a Sim, gente estava falando sobre isso, meu Deus, a gente estava vendo os relatórios, a voz alcançando vários países. E aí, minha irmã, é, você imaginava que isso um dia aconteceria contigo? não, na verdade eu nunca imaginei isso não, porque conforme eu sempre tive assim muito receio, sabe, eu nunca gostava assim de gravar eu cantando, nunca gostei, na verdade, porque eu sempre tive aquela coisa assim, não, minha adoração é para Deus. Eu achava assim que as pessoas iam pensar que eu estava me aparecendo, entendeu? Uhum. Eu sempre tive esse medo, esse temor do que a fama pode fazer com a gente, sabe? Então, até hoje, assim, eu me policio. Então, mas a partir do momento que você entende o propósito de Deus, que não é sobre você, é sobre o que o Deus deseja fazer através de você, e para que ele faça, precisa ter essa divulgação, precisa ter esse marketing, você precisa estar visível para as pessoas, você precisa estar, né, dando aparecendo, né, falando lá, cantando, precisa fazer esses trabalhos, até porque eu nunca investi nessa parte de gravar. Deus sempre falou que eu ia fazer, que eu ia fazer. Olha esse CD, olha esse CD. Eu falava, ai, meu Deus, porque realmente assim, eu não imaginava que isso fosse acontecer, sabe? Uhum. Mas hoje, quando eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, a proporção que isso tem tomado, sabe? As promessas que o Senhor tem é de que realmente continue, né, expandindo o meu ministério para o louvor e honra do nome dele. Então, assim, eu tenho muito esse cuidado, sabe? De voltar para o Senhor tudo que eu faço, e não para me engrandecer, sabe, para exaltar o Senhor, mas é muito bom, é muito gratificante você saber que tem sido um canal de bênção, que tem alcançado muitas vidas, né? Onde, conforme a profecia que eu recebi quando eu tinha 13 anos ainda, que o Senhor levaria minha voz nos quatro cantos da terra. E hoje eu estou vendo, Amém. 40 anos depois, né? O cumprimento aí dessa promessa, quase 40 anos depois. Então, tudo tem um tempo e a hora certa, né? E eu estou amando assim, esse período, sabe, que eu estou vivendo. Está sendo muito bom para mim, ter tantas pessoas ouvindo, compartilhando nas Sendo redes sociais. abençoada, é. É gratificante demais a gente servir a Deus. É um privilégio, né? Muito grande você ser usado pelo Senhor, né? Quando a gente olha o tamanho da grandeza de Deus e a gente tão pequeno, o Senhor nos usar, né? Nos escolher para algo específico, é um privilégio muito grande, mãe. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao meu Deus por tudo que ele tem feito. Glória a Deus, é muito lindo, né, minha irmã? Nós sabemos que nós não somos nada, não é isso? E mas que pela misericórdia do Senhor, aquele projeto que Deus colocou nas mãos chegou até o estúdio e agora alcançando vidas, vidas sendo abençoadas aos quatro cantos do planeta Terra. Então, é somente o nosso Deus. Por quê? É para a glória do nome do Senhor. A obra é dele. Então, menina Lidiane, não adianta tentar parar, minha irmã. Deus te chamou. É para a obra dele. Eu sou muito grata. Cada vez mais o Senhor tem confirmado, sabe, essa chamada. E não é fácil você renunciar, né, à sua vida, você renunciar aos teus planos, aos teus projetos, à tua profissão, aquilo que você estudou a vida toda. Mas eu sei que vai valer a pena, porque se ele prometeu, ele garante, né? E já tem valido, né, muito a pena. Glória a Deus. Isso mesmo. Amada, já está quase chegando o final aqui do nosso bate-papo, porque o tempo voa. História de amor com Jesus, o tempo. Me diga uma coisa, minha irmã. O que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Está perto ou não? Eu acredito, irmã, um dia muito próximo, né, com tudo que a gente tem vivido, vivenciado, né, tantas coisas de relatos que a gente vê na Bíblia, né, fome, guerras, falta de amor, perseguição, é, tudo isso indica, né, o que Deus, que a reta final está prestes a acontecer, né? Nós já estamos, né, na reta final e
por isso a gente precisa estar preparado a cada vez mais, lutar realmente com todas as armas pela nossa salvação, né? Glória a Porque Deus. esse mundo jaz o maligno, né? E como é que a gente consegue resistir esse mundo, não sendo desse mundo? É justamente isso, nos consagrando, nos aproximando de Deus, porque é só com Jesus que a gente consegue resistir tudo que tem vindo, todo esse bombardeio, né, diante de nós, aí que tem relatado, que tem condiz com tudo que a Bíblia diz, né, que aconteceria nos últimos tempos. Então, que a gente possa estar aí preparado para quando esse grande dia chegar, a gente nos encontrar com o nosso Deus, porque muitas vezes a gente, na nossa correria, né, do dia a dia, no desejo que as pessoas têm de conquistar tantas coisas terrenas, a igreja acaba que se esquece na principal motivação, né, de servir a Deus, que é nos encontrarmos com Ele, né, é ir para o céu, porque a gente fala que a gente está aqui de passagem, então esse Verdade. preparo da terra é o que a gente precisa estar aperfeiçoando cada dia mais, para que realmente, quando Jesus nos chamar, nós estejamos preparados e encontrarmos com Ele na glória e sairmos desse mundo onde não tem nada para oferecer, né? Então, ai de nós se não fosse o Senhor. Se com Jesus está difícil, que dirá sem Ele? Então, se você ainda não tem a companhia do Senhor Jesus na sua vida, aproveite que ainda dá tempo. Ele está às portas e já já está vindo aí para nos buscar, que nós estejamos preparados e aprovados para conquistarmos os céus. Glória a Deus. Amada, voltando só um pedacinho, tá? Amada, quanto tempo o seu filho ficou na UTI? Meu filho ficou na UTI 6 dias. Ele ficou. Uhum. Ele teve uma infecção. Ele teve pneumonia e, na Uhum. verdade, ele pegou dengue. Então, assim, a dengue deixou as plaquetas dele a É. 34. Mais um pouco ele precisaria fazer transfusão de sangue. Então, assim, ele ficou com o abdômen muito inchado, Oh, meu né? Deus. Uhum. Enorme, ficou muito, muito inchado mesmo. Então, quando eu entrei lá, eu fiquei em estado de choque, porque ele começou vomitando, com febre, e a gente sem saber o que era. É. Aí ficamos desesperados, ele ficou internado uns 3 dias no hospital comum, né? Aqui em Itaguaí, próximo à minha casa. E aí, quando passou esse período de 3 dias, que viu que ali não tinha recurso para ele, que ele estava muito fraco, não conseguia ficar em pé, não se alimentava, só vomitava o tempo todo, e aí vai precisar ser transferido para uma UTI. Falei, meu Deus, então volta eu de novo, depois de 3 anos, encarar uma UTI de novo, só que com o meu filho mais velho. Então, Uhum. assim, que eu fui para a UTI, estava muito ruim. E ele falou, mãe, será que eu vou sair dessa, Oh, mãe? meu Falei, Deus. meu filho, você vai sair dessa em nome de Jesus. E nós vamos ter um testemunho. Glória a Enquanto ele Deus. estava sentindo de dor, era muita dor, e eu o tempo todo Uhum. na enfermaria, eu intercedendo por ele, e eu cantava no ouvido dele, canta, mãe, que a sua voz está me acalmando, mãe, canta, enquanto a gente Uhum. esperava para a UTI. E eu ficava com meu esposo, grava meu filho, porque Deus está me dando um hino aqui no hospital. E meu esposo foi gravando, é uma outra canção também que eu tenho, que eu ainda vou Oh, gravar ela. como Deus é lindo, Então, né, minha irmã? todo tempo, é verdade, em todo o processo, Senhor, eu sentia, sabe, Deus ali Uhum. conosco, nos Acredito. guardando. Então, nós passamos esse período, ele ficou 6 dias na UTI, né? Precisou usar fralda e tudo mais. Então, assim, foi algo que me cortou o coração, assim, sabe? Mas Uhum. quando o tempo foi passando, e aí diagnosticaram, né, com a dengue e com a pneumonia, e aí ele foi tomando as medicações, o Senhor foi trabalhando, foi restaurando a Glória a saúde Deus. dele.
Padeceu muito depois, né, de tudo isso, mas ele saiu de lá. Eu falei, meu Deus, me dá esse presente de aniversário, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, eu orava muito, me dá esse presente, meu filho em casa, irmãs. Um dia depois do meu aniversário, meu filho estava em casa, para a glória de Deus, com saúde, bem, sabe? Foi algo assim, Amém. Glória a Deus. sabe? Milagres de Deus que não se explica, né? E algo Verdade. que só são experiências, né, que o Senhor nos permite passar para nós amadurecermos para contar, né, para edificarmos outras vidas, né? Então isso é muito importante, porque às vezes só vê assim a cantora, né, mas não vê o que passa, não sabe o que passa, né, nos bastidores da cantora. Cada um de nós carregamos, né, Uma história. uma história, né, um É. testemunho. E hoje, Isso é bom. hoje você está aqui para contar, né, testemunhar as maravilhas do nosso Deus, inclusive o milagre na vida de seus filhos, não é isso? Então, somente gratidão ao nosso Deus. Ai, Só Jesus é agradeço. lindo, maravilhoso. Ô, Glória! 10h54, que maravilha! Estamos aqui com a cantora, compositora Lidiane Lopes. Você está aí do outro lado. Cantora Cida, eu acabei de chegar, perdi o bate-papo. Oh, não! Daqui a pouquinho vai estar na plataforma YouTube, no canal da Rádio Mãos Unidas na NUC, tá? Aí não só esse bate-papo, como os demais que já estão lá. E amanhã quem vai estar conosco é o Rafael Nascimento. Cantor Rafael Nascimento vai estar aqui conosco dia 19, falando de Jesus, uma história de amor. Meu Deus, haja coração, não é isso, cantora Lidiane Lopes? Porque cada história, meu Deus, com Jesus é tremendo. Ei, meu Deus do céu. Glória a Deus. Amada, fala para nós aí os seus contatos, contato de agenda, também as redes sociais, como faz para agendar, não é isso? Com a cantora Lidiane Lopes, aqui no Brasil e fora. Meu Deus! Glória. Bom, as minhas redes sociais, YouTube, Instagram, @Lidiane Lopes Oficial, tá bom? Vocês acham lá. E o número para contato, 21 99 404 9140. Repetindo, DDD 21 99 404 9140. Esse é o número do meu contato. Vai ser um prazer estar aí na sua igreja, na sua cidade, adorando e engrandecendo o nome do Senhor, contando o meu testemunho. E eu tenho certeza que Amém. será um encontro cheio da glória de Deus, onde o Senhor fará grandes coisas. Amém. Então, estou muito honrada de estar aí compartilhando com vocês um momento de adoração ao Senhor. Que bênção. Amém? Amém. Amada, Instagram, Facebook, canal no YouTube. Como eu encontro você? Qual o seu nome que está lá? Meu Instagram, @Lidiane Lopes Oficial. E o canal do YouTube também, Lidiane Lopes Oficial. Facebook Facebook, Lidiane Lopes Oficial. também, certo. Suas canções, a sua discografia estão em todas as plataformas digitais? Todas as plataformas digitais, isso, no YouTube. E lá no meu Instagram você acha o Linktree. Quando você entra lá na Uhum. descrição, lá em cima você vai achar o Linktree, onde tem as redes sociais, você já acessa direto as minhas redes sociais. Pelo Maravilha. meu Instagram, tá bom? E Maravilha, aí me glória a Deus. acompanha, comente, compartilhe. Todos os dias eu coloco lá uma mensagem, um bom dia, canto um trecho de um louvor. O que Deus toca no meu coração para eu fazer naquele dia, eu vou lá, eu obedeço e faço, e vidas são alcançadas. Glória a É assim, Deus. apesar, né, da correria, mas a gente tira o tempo, vai lá para estar abençoando a vida aí dos nossos seguidores com uma mensagem, com um louvor, e tem alcançado vidas, graças a Deus.
Que maravilha, que bênção, que Deus continue te abençoando, tá, minha irmã? Não desliga, porque você vai estar nos abençoando, orando por todos nós, que Deus continue abençoando a sua família, esse lindo ministério de louvor, os amados irmãos da congregação qual você participa, amém? Que o nosso desejo é que a sua voz continue alcançando vidas, não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra, para a glória do nome do Senhor Jesus. E o microfone está aberto para você, se você sente em falar algo que eu não deixei você falar, porque eu falo demais, não é isso? Fique à vontade, minha querida, e depois você estará orando por todos nós, amém? Amém. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, esse convite maravilhoso, uma porta aberta que se abre, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e a gente possa também propagar o nosso trabalho. Eu sou muito grata a Deus por esse momento. Amém. Agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso esse bate-papo, poder testificar e testemunhar daquilo que a gente tem feito. Eu espero que você tenha sido alcançado, tocado pelo Senhor. Desejo que essa rádio, o Senhor, continue levando para vários cantos dessa terra, vários países, que muitas vidas vão ser alcançadas, porque é um projeto lindo, que edifica vidas, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através desse canal de transmissão. Que o Senhor continue te abençoando, minha irmã, na condução desse programa, dando força, graça e renovando, para que a irmã continue nesse propósito de levar o evangelho através desse grande meio de comunicação. E desejar a você que tenha aí um dia abençoado, um dia guardado, protegido pelo Senhor. E não deixe de acreditar no Deus que faz, porque você tem um Deus, Ele é todo poderoso, Ele está dos céus a te contemplar. Você não está sozinho, estamos aí na campanha do mês de Setembro Amarelo, né, onde nós temos muitas vidas têm sido ceifadas aí, mas eu quero te dizer que em Deus há esperança, em Deus há vida, em Deus há solução para os seus problemas. Jesus, Ele é o único que pode salvar a sua vida, Ele é o único que pode te libertar das amarras do inferno, né? Daquilo que o Satanás tem decretado sobre a sua vida, sem tempo, palavras de maldição, palavras malditas. O Senhor, Ele é aquele que pode te libertar deste mal, te curar da depressão, te curar das enfermidades físicas na alma e também espiritual. Então, que nesta manhã você venha ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor alcance a tua vida, a tua casa, que alcance os seus, e que você possa testemunhar. E neste dia, o Senhor te fez algo especial, e você liberar o extraordinário do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amada, antes da oração, fala para nós aqui, minha querida, o nome da sua mamãe, do seu esposo, dos seus filhos, tá bom? Tá bom. O nome da minha mãe é Maria Aparecida. Olha, meu nome é minha xará. Que bênção. Aparecida. A gente costuma chamar de Cidinha, é o apelido dela, Que apelido linda. carinhoso. Um beijo, Cidinha, minha xará abençoada. Meu esposo é Erlon Ferreira. Um abraço, meu irmão. Meus filhos, Caio, de 10 anos, de 11 anos, já fez 11, meu Deus. E a Sofia, de 4 anos. Gracinha, um abraço, viu? Que Deus continue abençoando eles, que eles continuem crescendo, cheios da unção, da graça de Deus, amém? Amém, glória a Deus. Maravilha, amada. Oremos? Vamos orar aí pelo Augusto, representando todos aqueles que precisam de um milagre do Senhor Jesus, amém? Amém.
Senhor, Oremos. nesta manhã especial, Glória a Jesus, Deus. nós nos encontramos diante da Tua presença, Deus, e te apresentamos, meu Deus, esses ouvintes, meu Pai, que estão aqui, Deus, disponíveis, meu Deus, a ouvir a Tua voz. Senhor, precisamos de um milagre. Tantas vidas enfermas, Senhor, tantas enfermidades, tantas assolações, meu Deus, que têm alcançado, meu Deus, essas vidas. Muitas vezes tem angustiado, Senhor, o coração, tem trago tristeza, tem trago amargura, tem trago ansiedade. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha dar uma vitória especial a cada um dos teus filhos, meu Pai. Tu és um Deus todo-poderoso, o Senhor está nos céus, guardando, protegendo e livrando aqueles que o temem. Senhor, nesta manhã nós te pedimos, vai contra essas vidas. Que o teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor, a paz, venha ministrar, Senhor, o renovo, venha ministrar a cura, Senhor, a libertação para essas vidas, libertação para essas famílias, portas abertas, meu Deus, para aqueles que precisam. Senhor, o Senhor sabe e contempla a necessidade de cada um que aqui está, Senhor. Meu Pai, que teu Espírito Santo venha renovar as forças. O teu Espírito Santo venha suprir as necessidades dos teus filhos. Meu Pai, que haja em ti, Senhor, contentamento, paz, alegria de alma, de espírito, Senhor. Arranca toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a depressão, Senhor, para que encontre os hospitais. Senhor, restaura cura, Senhor, as feridas da alma. Deus, Tu és um Deus todo-poderoso. Senhor, Tu és o médico dos médicos, aquele que decreta a palavra final. Ainda, Deus, que haja uma sentença de morte, Senhor, é aquele que revoga a situação e transforma em vida. Nesta manhã, o Senhor venha, Deus, com o Teu bálsamo, meu Deus, sobre cada coração, restaurando e curando, ó Deus, as feridas. Senhor, feridas físicas, feridas na alma. Aleluia. Onde quer que Ele não pode alcance, Glória a Deus. Aleluia. Senhor, em cada canto desta aleluia. casa, se encontra, o Senhor venha tocar. Aleluia. Senhor, que a Tua mão fonte de poder venha alcançar cada aleluia. vida. Venha restaurar, Senhor, por completo, Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, venha ser engrandecido e glorificado. Que essa vida venha ter um testemunho de milagre. Em nome que essa de vida venha um Jesus. testemunho, ó Deus, de restauração. Um testemunho, ó Deus, de mudança de vida. Sim, meu Deus. De mudança de cenário. Aleluia. Que ainda que hoje possa estar desfavorável, mas o Senhor é o Deus que reconstrói. Aleluia. O Senhor é o Deus que restitui aquilo que foi perdido. Amém, restitui Jesus. a esperança. Restitui o amor. Senhor. Restitui a paz. Restitui a alegria. Senhor, restitui, Senhor, o prazer de viver. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha alcançar, Deus, cada vida e que haja, Aleluia. Senhor Jesus, a manifestação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Aleluia. Pois é através de Ti que alcançamos vitória, através de Ti que alcançamos solução para os nossos problemas, é através de Ti que alcançamos, meu Deus, a paz que precisamos, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda as nossas vidas, os nossos corações, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que haja um mover sobrenatural na vida daqueles que estão aqui nos ouvindo. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, trabalhar de forma poderosa, de forma extraordinária em cada vida, e que eles possam sentir, Deus, o toque do Teu Espírito Santo nesta Glória a Deus. alcançando a vida, alcançando a família, alcançando os sonhos, alcançando os projetos, alcançando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem determinado para a vida de cada um dos que estão nos ouvindo. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, fica conosco, continue nos guardando, nos abençoando, nos protegendo, nos blindando, nos guardando, Senhor, guardando a nossa casa, a nossa família, toda a nossa parentela, Senhor, cada um dos teus filhos que precisam de solução. Nesta manhã, o Senhor vem entrar com socorro e providência dos céus, meu Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Nós te clamamos, Pai, te engrandecemos e já te agradecemos, meu Deus, por tudo, Senhor, em nome de Jesus.
Amém, Jesus, amém. Receba de Deus nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor realize propósitos, desejos e projetos no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô, glória! Ai, Jesus, obrigada, meu Deus, gratidão, gratidão, Senhor. Amada cantora, compositora Lidiane Lopes, mais uma vez, muito obrigada, gratidão por ter aceitado o nosso humilde convite para esse bate-papo abençoado e abençoador. E agora nós vamos ouvi-la. Eita, Glória, te faço vencer. Amém? E essa canção está indo para todos os nossos queridos ouvintes, em nome de Jesus. Lembrando que as canções, a discografia da cantora Lidiane Lopes, você encontra em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais e, claro, aqui no Projeto Mãos Unidas e outras emissoras também, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Amada, até um próximo encontro, permitindo o nosso Deus.